Estamos de volta agora para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet, e agora vamos falar um pouquinho sobre os cabos de rede utilizados, é claro, nas principais redes de computadores, inclusive até em conexões com a própria internet. Então vamos lá. Quando a gente pensa em conexões com fio, observa, conexões com fio, com cabos de rede, não conexões sem fio como wireless. Então, quando a gente fala de cabos de rede, estamos falando, claro, de conexões que vão usar cabos, que vão usar fios. Quais são os principais tipos de cabos de rede usados nas redes de computadores? Vamos citar os principais exemplos. Por exemplo, cabos do tipo coaxial. Aí eu estou te mostrando a imagem do que chamamos de cabos do tipo coaxial. Os cabos do tipo coaxial, eles costumam, é fácil observar ele, inclusive aí eu te mostro uma imagem sem o conector e algumas imagens com o conector. Sem o conector, é possível perceber que no cabo coaxial, na parte central, tem ali um fio bem espesso e rígido. Em volta desse fio nós temos ali uma determinada camada, um isolante, e depois nós temos mais uma camada de fios entrelaçados ali, justamente para evitar algum tipo de interferência. Então o cabo coaxial, ele é um tipo de cabo que foi muito utilizado em redes de computadores. Hoje, o uso do cabo coaxial para as redes de computadores é muito menor do que já foi um dia, mas ainda existem redes de computadores usando os cabos do tipo coaxial, certo? Se alguém me perguntar assim, para as redes locais, essas conexões de redes locais mais próximas, talvez eu possa dizer então que os cabos do tipo par trançado são os mais utilizados. Cabos do tipo par trançado, aí eu te mostro um cabo par trançado com o conector, nesse caso um conector RJ45, que é um tipo de conector específico para cabos de rede do tipo par trançado. E aqui eu estou te mostrando sem o conector para tu perceber por que ele recebe esse nome. Ele é chamado de cabo par trançado porque dentro desse cabo existem pares de fios. Nesse caso aqui são 4 pares de fios, dando um total de 8 fios, são 4 pares, e cada par está com os fios trançados. Por isso que o nome desse cabo é cabo par trançado. E como eu disse, ele é muito utilizado nas redes locais, para conexão de computadores nas redes locais. É bem provável que na tua rede local ou algum dia tu já tenha enxergado um tipo de cabo como esse, um cabo do tipo par trançado, como eu disse, muito utilizado nas redes locais. Tanto o cabo do tipo coaxial, observa comigo, como também o cabo do tipo par trançado, eles transmitem dados através da corrente elétrica. Então, o meio de comunicação, a forma de transferir, de transmitir a informação pelo cabo coaxial e também pelos cabos do tipo par trançado é a corrente elétrica. Agora, nós temos, claro, hoje em dia, os famosos cabos de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica são aqueles que transmitem dados através da luminosidade, da luz. Como é a luz que realiza a transmissão dos dados pelos cabos de fibra óptica, eles são aqueles que alcançam hoje em dia as maiores velocidades de transmissão de dados e também as maiores distâncias. Então, se uma prova indicar quais são os tipos de cabos que nas redes de computadores ou nas redes de comunicação de dados alcançam as maiores distâncias e também podem alcançar as maiores velocidades, são os cabos de fibra óptica. Hoje em dia, as grandes redes estruturadas, como por exemplo redes que conectam países, estados e continentes, utilizam cabos de fibra óptica de muitos quilômetros para a conexão dos seus dispositivos, dos seus computadores e servidores. Então, as conexões de longa distância hoje em dia, a maior parte delas, aquelas de maior eficiência, são efetuadas através de cabos de fibra óptica. Porque, já que a ideia dele é transmitir dados através da luz, da luminosidade, então, sem dúvida nenhuma, aqueles que alcançam as maiores velocidades de transmissão de dados. Já existem cabos de fibra óptica que podem transmitir dados na casa dos terabits por segundo, quer dizer, dos trilhões de bits por segundo. Então já temos cabos de fibra óptica estruturados com velocidades muito, mas muito rápidas, como eu disse, na casa dos isto é, trilhões de bits por segundo. Ok? Esses são os principais cabos usados nas redes de computadores. Na próxima aula a gente continua falando sobre rede, mas aí vamos falar um pouquinho sobre as conexões sem fio.
Ok, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, então, bons estudos!